Um dos aspectos mais fascinantes de Newgrange é o fato de ter sido construída antes da Era do Metal. O DNA encontrado dentro da misteriosa porta de pedra irlandesa não corresponde a nada que se conheça. E o que o laboratório em Dublin revelou era tão impossível que os pesquisadores repetiram o experimento 2 vezes antes de se convencerem. Atrás de uma laje de pedra esculpida mais antiga que as pirâmides selada por mais de 5.000 anos, um corpo aguardava. Possui uma passagem que leva ao interior. E nesse interior, ossos humanos geralmente são encontrados em quantidades variáveis. E o código genético contido em seus ossos descrevia uma pessoa que, de acordo com tudo o que a ciência moderna entende sobre populações humanas antigas, não deveria existir. O que esse único cadáver nos revela vai reescrever a pré-história de toda uma civilização. A colina que escondia tudo. Para entender o que eles estavam vendo, é preciso entender de onde veio. O Vale de Boone, no antigo leste da Irlanda, abriga algumas das estruturas feitas pelo homem mais antigas da Terra, Newgrange, Nath e Dow. 3 enormes túmulos de corredor neolíticos, construídos por volta de 3.200 a.C., por comunidades agrícolas da Idade da Pedra que não deixaram escrita moedas mapas, apenas pedra. Uma quantidade impressionante. Só Newgrange tem 85 metros de largura e 13 metros de altura, coberto por um monte estimado em 200.000 toneladas de terra e pedra. Sua passagem interna se estende por 19 metros na encosta, terminando em uma câmara cruciforme, encimada por uma abóbada em consola, que permaneceu completamente impermeável por 5 milênios. Sem argamassa, sem concreto, apenas pedra perfeitamente equilibrada, seca e silenciosa por mais de 5.000 anos. Construído 500 anos antes de Stonehenge, mais de 1.000 anos antes da Grande Pirâmide de Gizé. Mas eis o que ninguém comenta durante séculos, ninguém sabia que havia nada disso lá dentro. A entrada havia desabado. A passagem estava soterrada sob terra e grama. Ovelhas pastavam sobre ele. Os moradores locais caminhavam sobre ele todos os dias, sem perceber que estavam pisando em um dos sítios arqueológicos mais importantes da história da humanidade. Não foi escondido por acaso, mas sim pelo tempo. O primeiro registro de sua redescoberta ocorreu em 1699, quando um proprietário de terras local chamado Charles Campbell enviou seus trabalhadores para escavar em busca de pedras para a construção. Eles esconderam uma enorme laje esculpida, colocada deliberadamente para bloquear uma passagem estreita que levava ao interior do monte. O antiquário galês Edward Llwyd, um dos primeiros forasteiros a entrar, descreveu-a como uma pedra larga e plana, grosseiramente esculpida e colocada de lado na base do monte à porta de uma caverna com uma longa entrada. Eles haviam encontrado a porta para o segredo mais antigo da Irlanda. Nos 260 anos seguintes, Newgrange permaneceu em ruínas parciais. Visitantes rastejavam para dentro. Caçadores de tesouros escavavam ao redor das bordas. Antiquários esboçaram as estranhas gravuras em espiral. Mas ninguém realizou uma escavação completa e adequada até que um arqueólogo metódico do University College Cork chegou em 1962 e não partiu por 13 anos. Seu nome era Professor Michael J. O'Kelly. Nas últimas semanas, uma equipe de arqueólogos liderada pelo professor Michael O'Kelly do University College Cork tem trabalhado aqui. O tipo de arqueólogo que passava um dia inteiro catalogando uma única pedra. Ele planejou o que esperava ser uma escavação de 5 anos. Levou 13, e o que ele estava prestes a encontrar abalaria os alicerces de tudo o que pensávamos saber sobre a Irlanda pré-histórica. O que as pedras estavam escondendo. De 1962 a 1975, a equipe de O'Kelly removeu cuidadosamente toneladas de material Karen desmoronado, revelando a verdadeira dimensão do monumento pela primeira vez na história registrada. E o que eles encontraram se tornava cada vez mais estranho a cada camada. Primeiro vieram as pedras de contorno, 97 lajes maciças dispostas lado a lado ao redor da base do monte.
muitas delas cobertas por entalhes elaborados espirais, losangos círculos concêntricos chevrons. Marcas em forma de copo, todos talhados na rocha, com ferramentas de pedra há mais de 5.000 anos. Não se tratavam de riscos aleatórios, eram deliberados, planejados e executados com extraordinária precisão. Uma pedra em particular, a pedra de meio fio na entrada, é hoje considerada uma das peças de arte pré-histórica mais famosas de toda a Europa. Suas espirais triplas, entrelaçadas, são esculpidas com uma confiança e um controle que ainda intrigam os arqueólogos modernos. Mas O'Kelly não estava satisfeito com o exterior. Quando sua equipe finalmente limpou e estabilizou a passagem, encontraram algo que nenhuma outra tumba de corredor na Irlanda jamais havia revelado. Bem acima da entrada escondida sob séculos de escombros desmoronados, havia uma pequena abertura retangular. Não era uma janela nem danos causados pela deterioração, mas sim uma fenda projetada com esmero, cuidadosamente construída com lajes de pedra talhadas para esse fim e posicionadas em um ângulo preciso, apontando para o horizonte sudeste. O'Kelly a chamou de caixa do teto. Ninguém jamais tinha visto nada parecido. Ele tinha uma teoria, mas não conseguia comprová-la, até que chegasse a manhã certa, 21 de dezembro, o solstício de inverno, o dia mais curto do ano. Naquela manhã de 1967, O'Kelly estava sozinho dentro da câmara na escuridão total. Sem tochas, sem colegas, apenas ele e 5.000 anos de silêncio. Conforme o sol nascia sobre a crista do Vale Boone, um feixe de luz dourada extremamente fino atravessou a estrutura do teto. Percorreu o corredor de 19 metros e inundou a câmara interna com uma luz alaranjada e quente. O professor O'Kelly, que realizou as escavações no local, descobriu que durante o solstício de inverno, por volta de 21 de dezembro, o sol nascente brilha por um breve período através dessa caixa. Durante 17 minutos, a sala fica completamente iluminada. As bacias de pedra brilham. A espiral tripla de carbeto na parede do fundo ganhou vida com sombras e detalhes. Então a luz se dissipou e a câmara escureceu novamente. Ele acabara de provar algo que quase ninguém acreditava ser possível. Uma comunidade de agricultores da Idade da Pedra sem escrita, sem ferramentas de metal e sem matemática como a entendemos, construiu um instrumento astronômico tão preciso que ainda funcionava perfeitamente após 5.000 anos. Mas eis o que a maioria das pessoas não sabe sobre aquela câmara. Ela faz algo mais também. O teto em consola cria ondas estacionárias em frequências baixas específicas. Frequências que afetam a percepção humana e podem alterar a consciência. 2 ou 3 minutos dentro daquele espaço, na ressonância certa, e você começa só a sentir mesmo. Agora que a sala está fazendo algo com você, não passivamente, mas ativamente, como se a própria geometria tivesse um propósito. Pessoas que conheceram O'Kelly disseram que depois dos anos que passou sozinho lá dentro, ele nunca mais foi o mesmo. Ele disse certa vez em caráter confidencial que sentia como se estivesse sendo observado. Não por uma pessoa, não por um fantasma, mas pelo próprio prédio. Se só isso já te deixou intrigado, inscreva-se agora e ative as notificações. Porque o que estava dentro daquelas bacias de pedra quando a luz de O'Kelly as atingiu é o que muda tudo. O que ele encontrou ali permaneceu em silêncio no arquivo de um museu por mais de 50 anos, até que Cassidy realizou um teste para o qual ninguém estava preparado: os ossos, as bacias e o sangue. Dentro da câmara mortuária, a equipe de O'Kelly encontrou os restos cremados de pelo menos 5 indivíduos, colocados em grandes bacias de pedra esculpidas em granito e arenito maciços. Essas bacias ficavam em 3 nichos dispostos em forma de cruz. O maior e mais ricamente decorado nicho localizado à direita de quem entrava na passagem. Era o lugar mais prestigioso de todo o monumento. Durante décadas, esses restos mortais foram estudados pelo que eram ossos humanos datados por carbono, catalogados e armazenados. A questão era: quem eram essas pessoas de fato, em nível biológico de sangue de família? A questão ainda não tinha resposta. Então chegou 2020. A equipe liderada por Cassidy e Bradley
realizou análises de DNA antigo no material esquelético daquele nicho à direita. E o resultado que eles viram foi este: o homem enterrado na posição mais prestigiosa dentro de Newgrange. A pessoa literalmente colocada onde a luz do solstício incide era fruto de uma união incestuosa de primeiro grau. Seus pais eram quase certamente um irmão e uma irmã. Descobrimos que esse homem era extremamente consanguíneo. Então pudemos confirmar que seus pais eram parentes de primeiro grau. Ou seja, irmãos completos, ou seja, pai e filho. Reflita sobre isso. Ao longo de toda a história humana registrada, o cruzamento consanguíneo deliberado dentro de uma família governante só foi documentado em algumas poucas civilizações. Os faraós do Antigo Egito, a realeza Inca do Peru, a dinastia Habsburg da Europa. Em todos os casos, a prática não se devia à ignorância ou ao acaso. Era teológica. Eram reis-deuses, governantes divinos, cujas linhagens eram consideradas sagradas, demais poderosas, demais sobrenaturais, demais para serem contaminadas por sangue humano comum. E aqui estava a prova genética de que o mesmo sistema operava na Irlanda mais de 1000 anos antes de o primeiro faraó egípcio se sentar em um trono. Só isso já seria extraordinário. Mas o DNA não parou por aí. A análise também mostrou que esse indivíduo era parente em 6º grau de pessoas enterradas em outras tumbas de corredor espalhadas pela Irlanda em Camor e Kerriel, no condado de Sigo, na Baía de Milan, na costa nordeste. Isso não é coincidência. Isso é arquitetura. Uma família que detinha mão de obra, recursos e autoridade política suficientes para erguer múltiplos monumentos de pedra maciços por toda a ilha. Uma família que mantinha controle social suficiente para garantir que seus mortos fossem sempre colocados nas posições mais honradas dentro da família geração após geração. Não se trata de um chefe de aldeia que construiu um belo túmulo. Esta é uma dinastia, uma linhagem real neolítica. Uma classe dominante que sepultou seus mortos de sangue divino atrás de portas de pedra e codificou o alinhamento do cosmos na arquitetura acima de suas cabeças. Se essa família controlava os túmulos e os túmulos controlavam a paisagem, o que exatamente eles acreditavam ser a pedra fala. Eis o que torna isso estranho. O povo que construiu Newgrange não era formado por engenheiros isolados que por acaso eram bons em empilhar pedras. Era uma civilização que entendia a paisagem como um texto vivo, e eles inscreveram seu poder nela em frases de 200.000 toneladas. Em toda a Irlanda, dezenas de túmulos de corredor foram encontrados selados com enormes lajes de pedra. Newgrange faz parte de uma paisagem muito maior de túmulos de corredor que se estende pelo Vale do Boyne e além dele. Não apenas coberta selada cortada para encaixar tão perfeitamente que em muitos casos o ar não conseguia passar. A pedra de entrada de Newgrange pesa várias toneladas e foi posicionada com precisão cirúrgica. A passagem atrás dela foi projetada para ser acessada por apenas uma coisa: a luz do sol do solstício de inverno. Nos outros 364 dias do ano, a câmara permanecia em completa escuridão. Quando os primeiros exploradores modernos romperam aquelas portas de pedra século após século, os interiores estavam quase sempre intactos. Tetos em consola intactos. Pedras esculpidas sem deslocamento, bacias ainda contendo as cinzas cremadas de pessoas que morreram antes da invenção da escrita. Agora preste atenção nisso por um segundo. Quem quer que tenha fechado essas portas, queria que elas permanecessem fechadas. A pedra não esquece. Mas o que nenhum daqueles primeiros exploradores poderia saber, o que ninguém poderia saber até que Cassidy e Bradley realizassem suas análises, era o que os próprios ossos ainda carregavam. Presa dentro de restos cremados de 5.000 anos, havia uma mensagem biológica prestes a reescrever a história de quem essas pessoas acreditavam ser. E apontava para uma direção que ninguém previa. O código no osso. Eis o que torna isso um sistema e não um acidente. Em todo o mundo antigo, todas as civilizações que praticavam o casamento endogâmico entre membros da realeza o faziam por um motivo: concentrar o poder divino em uma única linhagem. Os faraós não se casavam com suas irmãs por falta de opções.
Faziam isso porque sua teologia exigia que o sangue divino permanecesse imaculado. Na Irlanda há mais de 5.000 anos, a mesma lógica se aplicava. Uma família controlava a paisagem. Construíam os monumentos, alinharam-nos ao sol. Enterraram os seus mortos purificados pelo sangue divino e fruto do incesto nas posições mais sagradas dentro desses monumentos. Depois, selaram as portas. O padrão é tão específico, tão internamente consistente, que deixa de parecer com agricultores pré-históricos a experimentar com pedras e passa a assemelhar-se a uma religião de Estado. Mas o DNA tem mais uma coisa a dizer, e é essa parte que muda toda a história. A análise genética mostrou que esses construtores de túmulos neolíticos pertencem a uma população quase totalmente substituída poucos séculos após a construção de Newgrange. Eles não desapareceram lentamente. Não se misturaram. Foram deslocados por agricultores vindos da Europa continental. Os povos da cultura do vaso campaniforme que chegaram com novas ferramentas, nova genética, novos costumes funerários e sem saber o que estavam herdando, sumiram. Não foram derrotados, não foram convertidos, sumiram. A língua deles, os nomes que davam aos seus deuses, o termo que usavam para o solstício de inverno, o evento em torno do qual passaram gerações construindo toda uma civilização. E uma das coisas mais interessantes sobre o novo Grinch é o alinhamento celestial. Então ainda é muito, muito popular. Se você considerar o solstício de inverno, terá essa adaga solar que corta uma distância enorme iluminando as câmaras internas. Qualquer que tenha sido a palavra proferida quando a luz atravessou a claraboia, em 21 de dezembro, ela desapareceu da face da Terra. Agora, imagine o que isso realmente significa. A população que chegou caminhou sobre esses monumentos. Construíram seus próprios assentamentos na mesma terra. Beberam da mesma água dos rios e não faziam ideia de que, sob as colinas cobertas de grama ao redor, jaziam as câmaras seladas de uma dinastia que outrora governara esta ilha com precisão teológica. Quando povos posteriores inventaram suas próprias histórias sobre Nova Grange, chamaram-na de Monte das Fadas e a imaginaram como lar de seres sobrenaturais. Não tinham memória das pessoas que a construíram. Nem sequer saberiam dizer como essas pessoas eram. O homem naquela bacia de pedra, cujo corpo fruto de incesto foi colocado onde a luz do solstício incide. Não sabemos como ele era chamado. Não sabemos como seu povo se autodenominava. Não sabemos quais dos restos cremados naquela câmara eram de seus pais e quais eram de seus primos, seus tios, seus filhos. O DNA extraído por Cassidy e Bradley é a única voz que lhes resta. E o que ele revela é que o solo em que pisamos é mais antigo, mais estranho e mais deliberadamente projetado do que qualquer um imaginava. O portal e a promessa. Agora imagine o que isso realmente significa. A verdadeira questão nunca foi o que havia atrás da porta de pedra. Sabemos o que havia lá: ossos cremados, bacias de pedra, entalhes em espiral. Newgrange é o que os arqueólogos chamam de túmulo de corredor. Possui uma passagem que leva ao interior. E nesse interior, ossos humanos geralmente são encontrados em quantidades variáveis. Os últimos vestígios biológicos de uma dinastia real que controlou a Irlanda antes da chegada dos celtas, dos Vikings ou de qualquer outro povo que conhecemos. A verdadeira questão é: por que selaram o local? Por que construíram um monumento de 200.000 toneladas para se alinhar com um único nascer do sol a cada ano? Depositar os restos mortais de seus líderes de sangue divino em seu interior e em seguida fechar a porta, sabendo que ela talvez nunca mais seja aberta. Não se faz isso para um calendário. Não se faz isso para marcar uma estação. Faz-se isso por uma razão que importa mais do que qualquer pessoa envolvida. Na mitologia irlandesa, túmulos de passagem como Newgrange são descritos como sida portais para o outro mundo, o reino dos Tata de Dan. Os antigos seres divinos que teriam governado a Irlanda antes dos humanos. A pedra de entrada esculpida não era decoração. Era um marco divisório entre os vivos e os mortos. A passagem era uma jornada simbólica. Você entrava como imortal.
você emergia transformado, ou você simplesmente não emergiu. Eis o que torna essa mitologia perturbadora. Ela sobreviveu por milhares de anos entre pessoas que já não sabiam quem construiu esses montes, que já não falavam a língua dos construtores originais, que já não praticavam a sua religião. E, no entanto, continuaram a contar o mesmo tipo de história. Portais outro mundo seres lá dentro, algo transmitido através da própria paisagem. Mesmo depois que as pessoas que o colocaram ali já haviam desaparecido. O alinhamento do solstício de inverno não tinha a ver com agricultura ou calendário. Tinha a ver com ressurreição. O dia mais curto e mais escuro do ano. O momento em que qualquer agricultor da antiguidade poderia realmente acreditar que a luz estava se extinguindo para sempre. E naquela manhã exata, um raio de luz penetra o túmulo selado e pousa no lugar onde os mortos repousam. Isso não é um relógio. É uma aliança. Essas pessoas selaram seus reis atrás de pedras porque acreditavam que eles não estavam mortos. Estavam à espera. Acham? E a porta foi selada não para impedir a entrada dos vivos, mas para manter algo dentro. Algo que se agitaria quando a luz certa o incidisse na manhã certa. Nada neste monumento foi acidental. Nem o alinhamento, nem a câmara acústica, nem o governante fruto de incesto na bacia de pedra, nem a porta selada. Cada elemento foi intencional. Cada detalhe era estrutural. Então, o que eles estavam construindo exatamente? Um túmulo, um portal, uma máquina. Uma mensagem endereçada a alguém que eles sabiam que não chegaria por milhares de anos. E se eles estivessem certos em alguma coisa, a porta ainda está fazendo o que foi construída para fazer agora esta noite selada, ativa e aguardando algo que nunca nos disseram que poderíamos esperar. A luz ainda chega agora. A câmara em New Grange permanece na escuridão. A passagem está vazia. As bacias de pedra estão nuas. O DNA do homem que outrora repousou sob a luz do solstício foi extraído, sequenciado e analisado. Ele foi estudado mais minuciosamente na morte do que qualquer um que o colocou ali poderia ter imaginado. Quando o sol nasce no solstício de inverno, solstício de tu. A luz do voo atinge a câmara por precisamente 17 minutos. E alguns até especulam que os espíritos teriam usado a luz para sair da câmara funerária. Mas todo dia 21 de dezembro o sol nasce sobre o Vale do Menino. E aquele antigo feixe de luz desliza pela abertura no teto e desce pelo corredor mais uma vez. A luz ainda chega 5.200 anos depois, exatamente no horário previsto. Exatamente como planejado. O DNA por trás da porta de pedra irlandesa nos conta algo que nenhum mito, nenhum folclore, nenhum século de especulação casual jamais chegou perto de revelar. Estes não eram simples agricultores que tiveram sorte com a geometria. Eles eram uma civilização organizada em torno de uma classe dominante que mantinha sua autoridade por meio de arquitetura astronômica, linhagens sanguíneas controladas e a engenharia deliberada de espaços sagrados. Uma classe que acreditava ou precisava que outros acreditassem que era algo mais que humana, algo de outro mundo. Eles viviam em um mundo onde o pôr do sol no inverno não era um evento científico, mas uma crise onde seu retorno exigia a arquitetura certa, a linhagem sanguínea certa e o corpo certo na bacia de pedra certa para recebê-lo. E eles tinham confiança suficiente em tudo isso para construir com 200.000 toneladas de pedra. E confiaram que ainda estaria funcionando muito depois de sua morte. E estavam certos. A engenharia continua perfeita. O alinhamento não mudou. O DNA respondeu a uma pergunta. Quem estava lá dentro? Mas a questão que surgiu é maior, mais antiga e muito mais difícil de responder. O que essa civilização sabia que passamos 5 milénios esquecendo? Seria uma oração, uma máquina, uma promessa extraída do universo, no exato momento de escuridão máxima, de que a luz retornaria porque eles tinham feito tudo certo? Ou seria algo mais simples e mais aterrador? Um aviso, uma instrução, uma porta que eles selaram não para se lembrarem, mas para garantir que algo dentro dela permanecesse onde foi colocado.
talvez nunca saibamos. Porque as pessoas que poderiam nos contar já se foram, e a linguagem que teriam usado para explicar se foi com elas. O que temos é a pedra, o osso e um feixe de luz que tem chegado pontualmente, sem interrupção, sem que ninguém o tenha solicitado. Temos um perfil genético que não corresponde a nada que os pesquisadores esperavam encontrar. E temos uma ilha inteira repleta de colinas cobertas de grama que ainda não foram abertas. Em algum lugar por aí, quase certamente existe outra porta selada que ainda não encontramos, escondendo ossos que não foram lidos, carregando uma resposta para a qual ninguém está preparado. Conte-nos o que você pensa nos comentários. E se você quiser estar aqui no momento em que abrirmos a próxima porta selada e revelarmos o próximo resultado impossível a partir do DNA antigo, inscreva-se e ative as notificações. Esta história está longe de terminar.